Boa noite, meus irmãos, graça e paz, da parte do Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus Pai. Estou aqui nessa noite para, junto com vocês, nos reunirmos na presença do Senhor, para buscarmos, para adorarmos, para bendizermos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Crie uma expectativa no seu coração. Jesus está nesse lugar, Ele já está operando aqui nesse lugar, Ele vai operar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, quero desde já te convidar você a começar a se preparar para que junto venhamos adorar o Senhor. Vamos adorar a Deus. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Vamos entregar esse momento a Ele. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Queremos glorificar o Seu nome. Muito obrigado, Pai, por essa ferramenta que o Senhor nos dá. Porque a internet tem sido uma bênção quando nós usamos ela para o bem. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir nessa noite, eu quero junto com os meus irmãos, me diminuir. Queremos nos diminuir para que o Senhor tome em primeiro lugar em nossas vidas, o Senhor tome em primeiro lugar em tudo que vai ser realizado aqui nesse lugar, e que possamos terminar esse momento de uma maneira diferente de que quando começamos. Opera maravilhas, Deus. Opera maravilhas. É o que eu te peço. E já te agradeço. Em nome de Jesus. Quero convidar os amados a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Cadê a Bíblia, filho? Livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 20. Hebreus 10. Lá no finalzinho. Finalzinho. Depois do Tiago. Deus, Tiago. 10. Hebreus 10, versículo 19. Hebreus 10, 19 está escrito assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém? Então o escritor de Hebreus, ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. E é isso que eu quero te convidar a fazer agora, juntamente comigo. Nós vamos entrar no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus. Versículo 20, pelo novo e vivo caminho. Porque através do sangue de Jesus, hoje todos nós temos esse livre acesso à presença do Senhor, sem a necessidade de um mediador. O único mediador que nós precisamos para entrar na presença do Senhor é o dono, aquele que foi o sacrifício, que derramou o sangue por nós. Nós entramos hoje na presença do Senhor através do nome do Senhor Jesus Cristo, através do sangue que por Ele foi derramado, e pelo novo e vivo caminho. Quero te convidar nesse momento para você adorar o Senhor comigo.
vamos adorar a Deus. Jesus é maravilhoso. Ele é digno das nossas orações. Ele é digno do nosso sacrifício. Só Ele é santo. Fecha seus olhos, começa a adorar Ele. Começa a bendizer o seu santo nome. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te bendizemos. Glorificamos o seu nome. Espírito de Deus, aquieta a minha alma, aquieta o nosso coração. Queremos te adorar, queremos te bendizer. Através do novo e vivo caminho. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala disso a justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
neve, alvo mais, mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve. Eu sou livre. Nós somos livres. Nada além do sangue. O sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Nós somos em Cristo Jesus. Sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, e pela graça me salvo. Eis-me aqui, no colo do teu amor. Na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamo, pelo nome me chamo. Prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça
graça me salvou. Eis-me aqui, no colo do teu amor. Na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Meus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Aleluia, aleluia. Teu amor me alcançou. Aleluia, teu amor me alcançou. Aleluia, aleluia, teu amor me alcançou. Aleluia, Deus, aleluia, Deus. Te entronizamos, te entronizamos. Toma o primeiro lugar, nos esvaziamos. Sabemos que o Senhor se encontra nesse lugar. Nosso maior prazer está na tua presença. Nosso maior prazer é te glorificar. Nosso maior prazer é bendizer o seu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e
boa noite. Estamos aqui agora reunidos para o momento da palavra do Senhor. Vamos comentar um pouco hoje sobre os dons ministeriais. Não vou me alongar muito na palavra, mas é importante nós sabermos qual o posicionamento que o Senhor Ele quer das nossas vidas, né? E como eu falei com você, eu quero falar hoje sobre dons ministeriais. E nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Efésios. Vamos ler Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Efésios, né? Isso. Ezequiel. Achei. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 6. Nessa noite nós vamos falar sobre os dons ministeriais. Amém? Efésios 4, né? 4, né? Isso. 4. Do versículo 11 ao versículo 16. A Bíblia diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui. Espírito de Deus, nós queremos pedir a sua ajuda para a compreensão da tua palavra. Nos ensina essa noite. Fala conosco. É o que nós te pedimos. Em o nome de Jesus. Amém, amados? Então nós acabamos de ler aqui Efésios 4, versículo 11. E no versículo 11 diz aqui que Ele mesmo, o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. É a mesma coisa. Mestres e doutor. Então nós vemos aqui que os dons ministeriais são em número de quantos? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, 5 dons. Amém? 5 são os dons ministeriais. E foram dados à igreja
diretamente pelo Senhor Jesus, com objetivos bem claros aqui e definidos, que estão escritos aqui do versículo 12 ao versículo 16. Em primeiro lugar, no versículo 12 está escrito, vou ler a partir do 11 de novo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Em primeiro lugar, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Em primeiro lugar, para aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Aqueles que nasceram de novo. Amém? Os crentes, as novas criaturas. E isso aqui fala de conduzir os santos num processo de crescimento e de amadurecimento espiritual. Amém? Então, ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Em primeiro lugar, para aperfeiçoamento dos santos, dos novos convertidos, daqueles que vão, aqueles que vão entrando na presença de Deus, confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essas pessoas vão precisar serem transformadas pela palavra do Senhor. Como diz lá em Romanos 12, que nós não devemos pensar, ter os mesmos padrões de pensamento do mundo, mas nós devemos transformar a nossa mente. E como transformamos a nossa mente? Através da palavra do Senhor. Então Deus estabeleceu esse grupo de 5 dons ministeriais para que essas pessoas que vão se convertendo possam dar prosseguimento na sua vida espiritual. Amém? E como nós acabamos de falar, conduzir os santos em um processo de crescimento e de amadurecimento. São esses 5 grupos definidos de dons ministeriais que vai ajudar no processo de crescimento e amadurecimento dos novos convertidos. Em segundo lugar, para que os santos possam desempenhar os serviços que lhes são designados. Então essas pessoas, elas vão ser entregues ao Espírito Santo através desses dons ministeriais para ajudá-las no processo de desenvolvimento e amadurecimento espiritual e em seguida para que eles possam desempenhar os serviços que lhes são designados. Fala de desenvolvimento da obra de Deus. Primeiro, desenvolvimento e amadurecimento dos santos. E em segundo lugar, o desenvolvimento da obra de Deus através do envolvimento de cada santo. E é por isso que nós precisamos, através desses dons ministeriais dados a homens, e eles vão ser usados por Deus para o nosso amadurecimento, para nós desempenharmos a obra da casa do Senhor. E em terceiro lugar, para a edificação do corpo de Cristo. Fala do crescimento da igreja. Fala também sobre expansão do reino de Deus. E nós precisamos entender que os 5 dons ministeriais são importantes e que nós precisamos reconhecê-los, dar espaço para que se manifestem, para que esses dons, os 5 dons, trabalhando juntos, possam servir ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor, levando ao que a Bíblia chama a estatura da plenitude de Cristo, porque a vontade de Deus é que a sua igreja seja conduzida à estatura da plenitude de Cristo. Amém?
Mas para que uma igreja possa funcionar bem, esses 5 dons precisam estar atuando. O apostolado, o profético, o evangelístico, pastoral e o de educação, o mestre. Esses 5 dons precisam funcionar dentro da casa do Senhor. Porque hoje, todo mundo é pastor. É o pastor. Mas não é assim que a coisa funciona. A Bíblia diz que o Senhor estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para serem mestres. Amém? E sem dúvida a Igreja de Jesus Cristo, hoje ela tem perdido, ela perde muito por reconhecer apenas 2 ou 3 dons ministeriais. O pastor, o evangelista e em algumas ocasiões, lá na escolinha dominical, o mestre. O mestre ele fica isolado lá na escolinha dominical, com a função de ensinar os irmãos na escola dominical. Não querendo diminuir a escola dominical, nem a importância da escola dominical. Mas o mestre ele precisa estar conduzindo a igreja, debaixo de uma direção do Espírito Santo. Ele é o camarada que tem a função de ensinar. Ele recebeu o dom de Deus de ensinar a palavra de Deus para a igreja. Eu quero falar também sobre a chamada divina. Efésios 4, no versículo 11, a Bíblia diz assim: Ele mesmo concedeu, Jesus concedeu, ou seja, dons ministeriais são estabelecidos por Deus. Os dons ministeriais são reconhecidos por Deus. Amém? E não por homens. Ninguém deve entrar no ministério somente por boa vontade, ou porque é uma necessidade, ou porque alguém o convenceu a tomar tal atitude, ou porque alguém o convenceu a tomar tal atitude. Lembre-se, muitas pessoas estão aptas para trabalhar para Deus e em sua obra. Mas isso não significa que necessariamente aquelas pessoas tenham que ser um pastor ou evangelista. Muitas pessoas são pressionadas a assumir esses postos. E muitas vezes as pessoas acabam tendo suas vidas arruinadas. Então, nós precisamos analisar muito bem isso. O chamado é algo muito particular. Deus tem um chamado na vida de cada um. Deus estabeleceu um para apóstolo. O apóstolo, quem é um apóstolo? O apóstolo é aquele camarada que recebeu a unção de Deus para desbravar a obra. O cara tem uma unção de ir para o campo. E no campo ele consegue estruturar uma igreja. O que é estruturar uma igreja? Construir uma igreja, implantar uma igreja, levantar os obreiros, treinar os obreiros, formar líderes. Esse é o apóstolo. Ele levanta, pastores. Ele consegue reconhecer os pastores, consegue reconhecer os profetas, consegue reconhecer outros apóstolos, consegue reconhecer o evangelista, o mestre. Levanta presbíteros e diáconos naquela igreja. E depois que a igreja está estruturada, está tudo ali, a igreja tomou um corpo, ele tem uma unção que ele vai desbravar em outro lugar e vai começar o trabalho todo novamente. E isso é um dom que é dado por Deus e reconhecido pelo homem, porque eu não posso ungir uma pessoa apóstolo. Eu posso reconhecer o apostolado, eu posso reconhecer o dom evangelístico, eu posso reconhecer o dom profético, eu posso reconhecer o dom pastoral e eu posso reconhecer o dom de mestre na vida daquele homem. Eu não posso impor, você é um mestre, eu vou te ungir, porque isso não é a minha função.
vou te levantar como mestre, eu vou te levantar como profeta aqui na igreja. Não, isso não é minha função. Eu preciso reconhecer o dom que Deus já colocou sobre a vida daquela pessoa e não impor. Né? Alguma observação, maridos. Muitas vezes o cara possui um chamado na vida dele, mas ele não pode forçar nem sobre a sua esposa, nem sobre seus filhos. Em especial em relação à esposa. Desde que ela seja sua ajudadora. Sem fazer dela uma pregadora ou líder de qualquer coisa, sem o chamado de Deus. Se a pessoa, sua esposa, não tem esse chamado, não force. Desde que ela seja sua ajudadora, porque ela vai funcionar muito melhor como sua ajudadora do que muitas vezes como uma pastora da igreja. Esposas, se você tem um chamado de Deus, não se deixe dominar pela síndrome de Jezabel. Mantenha-se submissa ao seu marido. Não exclua o seu marido da sua vida. Não se torne a cabeça do lar, porque você não é a cabeça do lar. Mas você precisa trabalhar no sentido de envolvê-lo também no seu ministério, fazendo ele compreender como a sua importância, né, de participar no seu chamado. E não querer impor, não querer, né, dar brecha para que esse espírito de Jezabel entre na sua vida, entre na sua família e destrua seu casamento. Existem muitas maneiras pelas quais o ministério é levantado e reconhecido. Mas a primeira e mais importante é a convicção existente no seu próprio espírito. O que é isso? É o testemunho interior. Precisa existir esse testemunho interior no seu chamado. E além disso, Deus te dará o equipamento espiritual que você precisa, necessário. Deus te dará os dons ministeriais que acompanham o seu chamado. O exercício do seu chamado. Por isso é muito importante aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Pois Deus, Ele sempre vai lidar conosco através do seu Espírito. Se você se dedicar, se consagrar para fazer qualquer coisa para Deus, se você se consagrar, se dedicar a fazer qualquer coisa que Deus queira que você faça, com certeza Ele vai te direcionar e Ele vai te orientar. Tenha uma vida consagrada ao Senhor. Algumas vezes Deus pode usar métodos extraordinários para chamar alguém para o ministério, como visões, sonhos, profecias. Mas nenhum desses pode substituir a chamada interior, aquela que existe dentro da pessoa, lá dentro do coração. As outras coisas, como eu falei, visões, sonhos, profecias, pode apenas confirmar aquilo que o Espírito Santo já tem colocado dentro do seu coração. Aquele quem Deus chama, esse é outro ponto, ele equipa. Quando Deus chama alguém para exercer um ministério, qualquer ministério, Ele mesmo se incumbe de equipar aquela pessoa com dons sobrenaturais. Nenhum ministério pode ser baseado em dons naturais. Isso não significa que um candidato ao ministério não deve se preparar secularmente. Por nenhum ministério pode ser baseado em dons sobrenaturais somente. Preparação secular é legítima e muito importante, mas também não é tudo. E para exercer um dom ministerial, é preciso
Mais que educação ou ambição, no bom sentido, é preciso a unção sobre a vida daquela pessoa. Lembre-se, se existe uma chamada na vida de alguém, isso se tornará evidente e outras pessoas também reconhecerão o chamado na vida dessa pessoa, sem que seja necessário colocar vários outdoor ao redor das igrejas. As pessoas vão reconhecer. Não fica querendo forçar a barra, não. Eu quero ser pastor, eu vou ser pastor. As pessoas vão reconhecer isso naturalmente na sua vida. Lembre-se que todo trabalho ministerial ele deve estar debaixo do governo e da autoridade do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja. E nós só somos apenas discípulos dele. Quero falar um pouco, eu não vou me demorar, já estou terminando, sobre a fidelidade à chamada. Fracasso não é o plano de Deus para ninguém. O fracasso não é o plano de Deus para a sua vida, no seu chamado. Se encontramos um ministério que fracassou, nós podemos reconhecer que estamos lidando diante de uma das duas opções. A primeira, aquela pessoa nunca possuiu uma chamada ministerial real. Segundo, aquela pessoa não foi fiel à chamada. Porque o fracasso não é um projeto de Deus. Nós vamos passar, Jesus falou, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Então, quando você encontra o ministério que fracassou, nós podemos reconhecer que estamos diante de uma dessas duas opções. Ou aquela pessoa nunca possuiu o chamado ministerial, ou ela não foi fiel ao chamado. Na prática, como demonstramos a fidelidade ao nosso chamado pessoal? Como podemos mostrar a nossa fidelidade ao chamado? Deus te chama. Existe o testemunho interior. O Espírito Santo está gritando, está pegando fogo dentro de você. Em primeiro lugar, através do estudo. Isso faz parte de uma boa preparação. E o estudo jamais é tempo perdido. Você precisa se preparar. Segundo lugar, dedicação. Fala de envolvimento com a obra de Deus. O desejo de fazer bem feito. Terceiro, consagração. Fala de separação. Para orar, para meditar. Fala de estabelecer prioridades. Você que quer ser um líder, você precisa começar a estabelecer as prioridades na sua vida. Em quarto, aprenda a discernir e a submeter-se à vontade de Deus. Porque o ministério nem sempre ele é um mar de rosas. Às vezes é de tempestades, de raios, trovões, ondas e etc. E em muitas situações você se sentirá como um barco estivesse afundando. Parece que o barco está afundando. E muitas vezes será necessário você tomar a decisão de não abrir mão do seu chamado. Pela fé, não desista. Mas você só fará isso se você tiver a chamada da certeza, a certeza da chamada de Deus na sua vida. Entendendo que se Ele te chamou, Ele vai te sustentar no meio das mais diversas adversidades que vão surgir. Lembre-se, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Quinto lugar, seja uma pessoa de integridade. Isso fala de sinceridade, de honestidade.
Seja sincero, seja honesto. 6. Cresça e amadureça. Leva tempo para sermos plenamente equipados para o ministério. Leva tempo, é um processo. Um processo constante. Muitas vezes começamos em uma área diferente daquela que Deus nos chama. Paulo, ele não começou como apóstolo. Filipe foi chamado para o ministério de socorro. E manteve-se fiel nesse ofício. Mais tarde ele foi levado por Deus para o ministério de evangelista. Lembre-se, se você não estiver disposto a trabalhar para servir 5 pessoas, Deus nunca te colocará em uma multidão de 5.000. Se você não estiver preparado para servir 5 pessoas, for minha igreja só tem 5 pessoas, existe o tempo da preparação, um processo, até você estar preparado para assumir o grande. A Bíblia diz: seja fiel no pouco e sobre o muito o Senhor te colocará. Não tente forçar a barra para ser apóstolo. Não vou lá, não sei aonde, porque lá tem um apóstolo que está ordenando outros apóstolos. Não precisa nada disso. Seja fiel ao seu chamado. Não force a barra, você é um profeta. Ele tem que me reconhecer como pastor. Não vai reconhecer ninguém, não vai. Se você não for, não vai. E se você for, descansa. Porque é algo natural. Deixe que Deus te use. E vá revelando a sua chamada. E isso exige o amadurecimento emocional, mental, espiritual. Deus vai nos preparando aos poucos. Deus não irá te usar na medida plena do seu chamado enquanto não houver amadurecimento. Agora lembre-se, é muito importante manter sempre aberta a linha de comunicação entre você e Deus. Deus sempre irá abençoar a pregação e o ensino da sua palavra. E você pode cair na armadilha de se satisfazer com esse tipo de resultado. Mas há uma grande diferença entre estarmos vivendo a vontade permissiva de Deus e na perfeita vontade de Deus. É preciso que você esteja preparado para ouvir de Deus. É preciso que você esteja preparado para fazer mudança. É preciso que você esteja preparado para fazer ajustes. Em sétimo e último lugar, não tente exercer ministérios para os quais você não sabe ter sido chamado. Não tenha certeza que tenha sido chamado. Deus só tem responsabilidade de te abençoar dentro daquilo que Ele te chamou e te preparou. Não tente exercer o ministério porque você vê o fulano exercer bem aquele ministério e você quer também. Desenvolva caráter. Aquele que está em posição de liderança na igreja recebe um nível de cobrança maior. Por isso, seja sempre um exemplo de excelência, de honestidade, de dignidade, de respeito. Eu vou encerrar aqui essa noite. E na terça-feira a gente vai continuar falando sobre os dons ministeriais. Domingo nós estamos falando sobre autoridade espiritual. E nós vamos falar mais na terça-feira sobre isso. Porque nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver o nosso chamado. Paulo uma vez falou para Timóteo: aviva o dom que há em ti. Ele fala lá em Coríntios: buscai com zelo os melhores dons. E em nome de Jesus,
Não força algo que você não é. Não força ninguém a fazer algo na sua vida que Deus ainda não estabeleceu o tempo. Às vezes não é o tempo. Não é. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Às vezes você não está preparado emocionalmente, não está preparado, sua mente não está preparada, seu espírito não está preparado, e isso vai acabar com sua vida, com sua família. Deus te chamou para ser bênção, não para trazer destruição. Quero convidar você nesse momento a fechar os olhos comigo e orarmos ao Senhor. Bendito Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por essa palavra, por esse ensinamento. E aqui por estar gravado nós podemos ouvir. Nos ensina, Deus, a estarmos no centro da sua vontade. Pai, nos ensina a crescermos debaixo de uma direção. Cada um no seu chamado, nos seus dons ministeriais, na sua função. Se o Senhor estabeleceu um para ser apóstolo, ele vai ser apóstolo, outro profeta vai ser profeta, pastor, evangelista, mestre. Se o Senhor colocou uma pessoa para exercer uma função que não é dom, é função, o presbitério, o episcopado e o diaconato, isso é função. Que eles façam de uma maneira excelente, Pai. Assim como a Bíblia também fala e ensina. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos. Porque o tempo do Senhor está próximo. Tua palavra diz que os campos são tão brancos. E a sua seara precisa de trabalhador. Eis-nos aqui. Muito obrigado por essa noite. O que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e ricas consolações estejam sobre a vida de cada um de vós. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. Amém.